A gente começa, então, falando sobre o programa de governo do PT. O PT lançou a sua cartilha para Lula, para as eleições desse ano. O PT que, mais uma vez, quer voltar à cena do crime. É uma cartilha do atraso, com ideias ultrapassadas e algumas maldades, como a revogação de leis trabalhistas, do teto de gastos e a censura à mídia e às redes sociais. Acompanhe os principais trechos. Na prévia do plano de governo do PT lançado esta semana, constam temas polêmicos que podem custar caro ao país. O revogaço petista defende o fim da reforma trabalhista implementada pelo ex-presidente Michel Temer e que está em vigor no Brasil desde 2017. Também estão na pauta o fortalecimento dos sindicatos, reforma tributária com a taxação de grandes fortunas, regulação da mídia, controle de armas, direito ao aborto, oposição às privatizações. O texto foi elaborado sob a coordenação do ex-ministro Aloysio Mercadante e defende mais autonomia nas mãos do Estado, ou seja, mais Brasília e menos Brasil, com a criação de mais ministérios e aumento do gasto público. O documento também fala sobre o papel das Forças Armadas e afirma ser preciso superar o autoritarismo e as ameaças antidemocráticas. O esboço do programa de governo do PT segue a rota de países como Argentina e Venezuela e repete as mesmas políticas que levaram o Brasil à recessão. Rose, vou começar então essa rodada com você, que fez a locução, que se debruçou aí sobre esse programa de governo, que na verdade não é um programa de governo, é uma ameaça. É uma ameaça. Quando eu vi plano, eu estava esperando um plano de governo e veio um plano suicida, para o Brasil. Tem alguns pontos que eu gostaria de falar aqui sobre a revogação da reforma trabalhista, que causaria imensa insegurança jurídica, Essa reforma foi feita em 2017, ainda no governo Temer. Ajudou muito a questão dos trabalhadores, porque melhorou a relação entre os trabalhadores e os empregados, o que é sempre o contrário do que o PT faz. Eu não sei até se vocês se lembram, durante a pandemia, o papel dos sindicatos, enquanto o governo tentava esse bom relacionamento para que menos pessoas fossem demitidas durante a pandemia, o sindicato interferiu para que não houvesse essa redução de jornada de trabalho e essa negociação. Essa questão da reforma trabalhista também diminuiu o passivo e melhorou muito a situação. Outro ponto que eu queria falar foi que eles abordaram direito ao aborto. Eles colocaram até uma outra frase bonitinha, que eles colocaram para disfarçar o direito ao aborto. O que a esquerda faz é usar o aborto como método contraceptivo. Então, eles não falam em políticas públicas de educação nas escolas, para educar esse jovem, educar as pessoas para entender o que é o aborto, e eles vão direto para essa questão. Outra questão que chama muito a atenção também, apesar que tem vários pontos surreais, Quando eu vi a imagem do Aloysio Mercadante, eu imaginei que tinha sido elaborado para a eleição de 1989. Exatamente. No diretório acadêmico da Unicamp ou da USP. Exatamente. Até essa figura do Lula agora assusta, porque se você olhar todos os governos, até governos mundiais, parece que ele parou no tempo. Ele parou no tempo de muitas décadas atrás. Você não vê um plano de governo para avanço do Brasil. Está muito distoante de todos os outros governos que avançam em tecnologia, e você pode ver a censura da imprensa, e tem outros pontos, taxação de grandes fortunas. As pessoas têm noção do que é isso? Você acabou de ver o que aconteceu na Argentina, a fuga de dezenas, até mais que isso, de empresas que saíram da Argentina. Eles não pensam em incentivo ao empreendedor. Eles falam nessa taxação isso geraria muito mais desemprego, porque cai a arrecadação. Então, são alguns pontos que eu percebi. É verdade. Augusto Nunes, agora, quando se fala em regulação da mídia, que é um nome um pouco mais, um rótulo para se tratar, na verdade, de censura. Eu fico imaginando os jornalistas, colegas nossos,
de profissão de longa data, não os mais jovens. Esses talvez até mereçam, no limite, o benefício da dúvida. Mas aqueles que viram o Mensalão, aqueles que viram o Petrolão, as 79 fases da Lava Jato que você menciona no artigo dessa semana da revista Oeste, por exemplo, o Faroeste a Brasileira. Fizemos em parceria. Como é que pode um jornalista defender esse programa de governo, esse candidato? Eu não entendo, quer dizer, jornalista defende a censura, a imprensa, e finge não notar que o PT tenta disfarçar. Agora, desta vez, Silvio, o PT está confessando quase tudo que pretende fazer. Antes eles camuflavam tudo. Agora eles só não incluíram, estava anotando aqui alguns pontos, que eles também planejam completar o aparelhamento do Supremo Tribunal Federal, vão ressuscitar as mesadas que sustentaram durante anos, né, anos a fio, MST, MTST, e outras siglas, aí que disfarçam organizações quase terroristas, né, no limite ali do terrorismo. A política externa da canalice também seria restaurada. Eu não entendo como jornalistas que viveram essa época, que sabem o que foi, eles ainda apoiam o que pretende fazer o PT. Quer dizer, a volta ao local do crime, né, o PT não esconde o que pretende levar o Brasil para algum lugar do passado muito pior que o atual. Eles também querem acabar com todas as reformas. Estão escondendo outro item, que é o fim da reforma da Previdência, que permitiu ao Brasil, por ter evitado o aumento do rombo, né, que todo ano assustava o Brasil, o rombo da Previdência, eles não incluíram este ponto. Agora, só os já incluídos bastam para a gente perceber que esse caminho foi trilhado por outros países, como, por exemplo, a Venezuela. Ô Paulo, eu passo a bola para você e, como Augusto mencionou, desta vez é um PT absolutamente sem maquiagem, né? Sem a carta aos brasileiros do Antônio Palocci, sem o João Santana, a figura do marqueteiro do Petrolão, o marqueteiro do Mensalão também, o Duda Mendonça. É um PT in natura, chancelado pelo consórcio de imprensa. E com o Alckmin apoiando tudo o que sempre combateu. É outra conversão interessante. O que é pior, a esta altura da vida se tornar Exatamente. Socialista, porque normalmente a gente até compreende nos primeiros anos Claro. o lado pueril, né, na juventude, flertar com determinados ideais. Mas depois de uma certa idade fica um pouco estranho.